fé sem obras é morta. Quem já ouviu? Quem já repetiu esse versículozinho tão famoso por aí? Eu já cansei de ouvi-los. E, aliás, muito é usado para tentar nos criticar com relação a falar da salvação pela fé, que a salvação é 0 obras, não é necessário obras para salvação. Então, muita gente nos rebate com esse versículozinho tão importante e tão mal ensinado, tão ensinado fora de contexto, de que a fé sem obras é morta. Quer entender comigo o que realmente Tiago quis dizer com relação a essa fé e a essas obras? Eu te convido a ficar comigo até o final do vídeo, a se inscrever no canal, deixar o seu like, comentários, dúvidas, a compartilhar este vídeo para que assim mais pessoas possam ter um entendimento correto e sair deste engano, deste repetitivo versículo que a fé sem obras é morta, e sair dessa sair dessa religiosidade, sair desse falso evangelho e entender de fato de verdade o ensinamento da salvação pela fé. Então, meus amores, hoje a gente vai dar continuidade ao nosso estudo da salvação pela fé e a gente vai aproveitar para estudar profundamente este versículo tão conhecido, tão famoso, que é aquele versículozinho em que o apóstolo Tiago fala que a fé sem obras é morta. Então, é um versículo muito usado pelo falso evangelho, pelos falsos profetas, para criar na mente das que a fé, se não tiver obra, se essa fé não estiver sempre em movimento, se essa fé não for sempre, estiver sempre em ação, porque para os falsos profetas a fé é uma ação, é agir, né? E a gente já viu que fé é um dom. Fé não é um verbo, fé não é obra, fé é um dom que a gente recebe de Deus para crer em Cristo, na obra dele na cruz. Mas os falsos profetas, o falso evangelho usa esse versículo que a fé sem obras é morta para tentar manipular a mente das pessoas para que ela diga, não, se eu não estiver agindo a minha fé, se eu não estiver fazendo alguma coisa, então a minha fé é morta, então ela não serve de nada. Será que é isso mesmo que Tiago quis dizer? E quando a gente entra no versículo todo do contexto de Tiago, que parece que Tiago realmente está falando, a salvação é por obras. Vamos entender isso? Gente, eu me emociono, porque eu gosto, assim, sabe? Porque tem tanta gente que sem entendimento nenhum, que tenta rebater a gente com versículos assim soltos, textos fora de contextos e com super argumento, a fé sem obras é morta, a fé tem que ter sacrifício, e é tão legal quando a gente tem a revelação do Espírito Santo de verdade, a revelação do próprio Senhor Jesus, do verdadeiro evangelho, e a gente pode assim escancarar a verdade, porque contra a verdade não tem argumentos, ninguém pode ir contra a verdade. É tão legal quando a gente consegue desmascarar a mentira, o engano dos falsos profetas, e eu fico muito feliz porque esse é um capítulo, é um texto que eu queria muito gravar para vocês. Eu ia gravar ele em textos, em seus contextos, mas eu também disse que eu ia falar dele quando a gente estudasse salvação, e a gente está aqui hoje para falar de Tiago. Mas antes de a gente ler o livro de Tiago, eu quero falar porque existe uma grande controvérsia entre o que Paulo ensinava da salvação unicamente pela fé e o que Tiago fala que a salvação é por obras. Então, mas espera aí, a Bíblia está se contradizendo? Claro que não, a Bíblia nunca se contradiz, a gente que é ignorante na hora de interpretar as escrituras, e aí quando a gente vai com a sabedoria que vem do Espírito Santo, ele nos revela e tudo se torna tão claro, tão lindo. Então, a gente vai ler, antes de ler Tiago, porque o texto hoje vai ser longo lá de Tiago, mas a gente primeiro vai ler Romanos, tá, meus amores? Romanos capítulo 3 e versículo 28. A gente só vai ler um versículozinho pra gente ter a contrapartida
contrapartida do que Tiago fala pra gente, porque é o que os falsos profetas usam, é o que o falso evangelho ensina por aí, que existe essa contradição. E os falsos profetas usam o livro de Tiago para induzir as pessoas a estar agindo uma suposta fé que eles inventaram por conveniência própria e levar as pessoas a estar em movimento com a sua fé, que isso vai fazer com que a fé dela esteja sempre em alta, né? Então, e que agrade a Deus. Então, a gente vai ler o versículo que contradiz isso, que aparentemente dá essa contradição, mas aí a gente vai vir com a revelação do Espírito Santo bíblica, com a verdade, aí a gente vai ver que a Bíblia não se contradiz nunca, jamais. A Bíblia sempre está certa, a Bíblia sempre é correta e a Bíblia sempre se responde ela mesma, sozinha. Então vamos lá. Romanos capítulo 3 e versículo 28 diz assim, Paulo, né? Eu não vou ler o contexto para vocês hoje, porque a gente vai ler nos próximos vídeos mais sobre Romanos 3. Mas hoje eu quero ler só o 28 que fala assim, concluímos, pois, que o homem... É aquilo que a gente estava falando no estudo anterior, da salvação pela fé, que o homem não se glorie, que não é por obras, que para que ninguém se jactancie, para que ninguém se glorie, que a jactância, que não existe nada em nós, né, que gera essa salvação. Então, Paulo, dentro desse contexto, está dizendo assim, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. Vocês viram o que eu acabei de ler aqui, meus amores? Repito. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé. Justificado também é salvo, né? Concluímos que o homem é salvo pela fé, independente das obras da lei. Ou seja, o homem é salvo pela fé independente das obras que possa fazer para se salvar. Tá claro até aqui, meus amores? Deu para entender que não existe nada que eu possa fazer com as minhas mãozinhas, nenhuma açãozinha que possa levar Deus a me salvar? Tá claro por aí. Então a gente vai agora no versículo que Tiago fala, que parece que contradiz isso que Paulo está falando. Inclusive no passado houve aí alguns conflitos entre teólogos do passado com relação a isso, até que eles tiveram um entendimento, esse mesmo entendimento que o Espírito Santo nos deu e que eu vou dividir com vocês hoje, tá? Deu não só para mim, mas para todos aqueles que estudam o evangelho verdadeiro, a fé reformada, o evangelho reformado, o evangelho bíblico, aqueles que se aprofundam para estudar, porque realmente querem levar Cristo para as pessoas, porque quem nasce de novo, quem teve o novo nascimento, quem tem é nova criatura em Cristo, a única coisa que quer é dividir Cristo com as pessoas, é levar Cristo para as pessoas, e não levar uma falsa fé, um falso evangelho, levar as pessoas ao interesse, bens materiais, coisas deste mundo, por interesses próprios, não, nada disso. Então, quem realmente se interessa em meditar nas Sagradas Escrituras, o próprio Espírito Santo vai revelando, o próprio Deus vai revelando a verdade. Então, essa verdade não foi revelada só para mim, foi revelada a mim pela graça de Deus, foi revelada a muitos outros irmãos, companheiros, realmente, dessa fé bíblica, desse verdadeiro evangelho. E hoje eu quero dividir isso com vocês, tá bom? Então, a gente vai ler o capítulo 2 de Tiago, tá? Vai ser não, 2. Sim, 2. Capítulo 2, do versículo 14, e a gente vai ler até o 26, tá? Então, vamos lá. Diz assim. Eu vou ver se eu vou ir lendo ou se eu vou explicando. Vamos ver aqui. O título fala, a fé sem obras é morta. Conhecido isso de alguém? Dos falsos profetas? Muito conhecido. E dos papagaios que repete os falsos profetas também. Porque o que mais tem é louro por aí, né? Repetindo o que aprendem sem nem saber o que estão falando. Mas vamos lá. Tiago falando assim. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Olha só, vamos lá. Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano,
E qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes der o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Ai, gente, peraí. Me deu vontade de espirrar. Vamos lá. Por si só está morta. Mas alguém dirá, tu tens fé, e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem obras, e eu com as minhas obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado, quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as obras? Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura, a qual diz, ora, Abraão creu em Deus. Ai, gente, isso é tão claro. Eu tô lendo aqui e já tô pensando tudo que eu vou falar para vocês. Ai, é que é tão claro que não precisava nem eu explicar, gente. Ora, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça. Foi chamado amigo de Deus. Olha o versículo 24 agora o que diz. Verificais que uma pessoa é justificada ou salva, né? Por obras e não somente por fé. Ai, que tri! De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta, né? Então, todo o nosso contextinho aqui, a gente leu o quê? Umas 3 ou 4 vezes? Com o título, a fé sem obras é morta. E eu me emociono muito, porque vocês viram ali? Versículo 24, verificais que uma pessoa é justificada por obras e não somente por fé. Ui, vocês acham que eu ia estar aqui falando isso com tanta alegria se eu não entendesse espiritualmente, gloriosamente o significado disso aqui? Porque isso aqui aparentemente está dizendo que a gente é salvo por obras e não só por fé, mas por obras. E a gente acabou de ler o que Paulo falou, que o homem é justificado unicamente por fé, sem obras da lei. Então aqui aparentemente tem uma contradição, mas é só aparentemente, porque tanto Paulo como Tiago estão falando da mesma coisa, da mesma salvação pela fé, só que Paulo está falando da salvação diante de Deus, a prova da salvação, dessa salvação diante de Deus, que é unicamente pela graça, unicamente pela fé. E Tiago está falando da mesma salvação pela fé, mas que quando é uma salvação verdadeira pela fé, ela tem obras, ela tem bons frutos. A prova de que eu fui salva diante dos homens são as minhas boas obras. Ai, lindo, gente! Então vamos lá, vamos entender isso aqui. Vamos entender todo este contexto. Vou ir vendo aqui as minhas anotações e a gente vai estudando. Parece uma contradição. Eu fiz questão de ler os 2 versículos que são ali a briga para quem lê a Bíblia e fala, meu Deus, mas parece que um está falando o contrário do que o outro. Paulo fala, o homem é justificado, o homem é salvo unicamente pela fé. 0 obras, independente das obras que faça, as obras da lei. E Tiago vem e fala, verificais que o homem é justificado por obras e não somente pela fé. Parece que os 2 estão discutindo e na verdade não, meus amores. O que Paulo é contra, que é o falso evangelho, é a salvação
pelas obras. É o homem querer buscar fazer alguma coisa pelas obras. Paulo, em todas as suas cartas, em todas as suas epístolas, ele perdeu a cabeça por ensinar que a salvação vem unicamente de Deus, a salvação é unicamente pela fé na obra de Cristo na cruz. Paulo perdeu a cabeça por causa disso. Ele lutou contra os judeus, ele lutou contra os gentios, ele lutou contra o falso evangelho, lutando, dizendo que a salvação era unicamente pela fé no que Cristo fez. Então Paulo está lutando para defender a natureza da fé. A natureza da fé que salva, a natureza da salvação, que é unicamente pela fé em Cristo, zero obras. Tiago, por sua vez, está falando com pessoas que dizem ter essa fé que salvou eles. Vão vendo? Tiago está lutando contra isso. Tiago está querendo dizer assim: ei, seus cara de pau, vocês não podem me enganar, porque eu sei o que é ser salvo e eu sei as consequências dessa salvação. Eu sei que essa salvação unicamente pela fé em Cristo e na obra de Cristo gera em mim um novo coração, uma nova mente, uma nova natureza que me faz ter bons frutos, que me faz praticar boas obras. Tá dando para entender, meus amores? Paulo defendia a natureza da salvação, unicamente pela fé. Tiago está defendendo a natureza desta fé, que é as obras. Porque se eu sou nascida de novo, a salvação, como a gente já viu em vídeos anteriores, ela vem completa, ela vem com o pacote completo. É impossível um filho de Deus que é nascido de Deus não ter boas obras. Lógico, tem aqueles filhos mais rebeldezinhos que é aquelas obras que a gente já leu lá em Coríntios, que as nossas obras vão ser pesadas o dia que nós estivermos diante do tribunal de Cristo para receber as nossas recompensas, os nossos galardões, as nossas coroas. Aqueles que tiverem obra de palha e de feno, e aqueles que vão ter obras de ouro, de pedra, de ouro, de prata e de cobre. Então as obras vão ser pesadas. Aquele filho preguiçoso, negligente, que fizer obras de palha e de feno vai queimar e ele não vai ter recompensa nenhuma. Porém, aqueles que tiverem obras de bronze, de prata e de ouro vão ter suas recompensas, seus galardões. Então, Tiago está defendendo a natureza dessa fé. Se ela é uma fé verdadeira, colocada em Cristo, que eu fui salva, porque tem um monte de gente aí com uma falsa fé que acha que é salvo. Esses que ensinam mesmo que a salvação é por obras, eles morrem dizendo que estão salvos, criticam a gente, dizem assim: isso aí, estão tudo caído, acham que são de Deus, estão tudo caído, coitados, mal sabem eles que os caídos são eles, mal sabem eles que os enganados são eles, porque continuam crendo em si mesmo para se salvar, nos seus próprios sacrifícios, no movimento da sua fé para se salvar. Então, existe um monte de gente por aí que diz que tem fé e que tá salvo, que jura de pé junto que tem o Espírito Santo, porque um dia se entregou, porque um dia sentiu uma emoção, um chorinho, uma coisinha boa, e acha que tá salvo. E é esse tipo de pessoa que acha que tá salva é que Tiago está rebatendo com eles. E aí, cara de pau? Como tu pode me dizer que tu é salvo, que tu foi salvo pela graça, que tu foi salvo colocando essa fé na obra de Cristo? Não, eu creio que Cristo morreu pelos meus pecados. E tu vê o teu irmão morrer de frio e não dá um casaco para ele? Ei, peraí. Quem é salvo, quem é nascido de Deus, tem uma nova natureza, tem a natureza de Deus, que fala que a gente tem que amar o nosso próximo. E tu, bem cara de pau, diz que é salvo, e o teu irmão tá morrendo de frio, e tu diz pra ele boa noite, vai com Deus, Deus te abençoe, e não dá um casaquinho pra ele? Ou então o teu irmão chega pra ti e fala: ai, pastor, a minha vida tá destruída, eu tô passando fome. Vai na sua fé, tá aqui, pega aqui seu envelope, vai na sua fé, Deus vai te honrar.
E a pessoa sai dali com fome, com frio e mais desesperada e agora com o compromisso de trazer uma oferta no altar? Tu tá me dizendo que tu foi salvo? A pessoa chega destruída, com a vida em farrapos, porque tá morta espiritualmente, é inimiga de Deus, e tu coloca fardos em cima dela e bota a responsabilidade dela de se salvar e de mudar a vida dela através de fé, de uma falsa fé, de um falso sacrifício, e a pessoa volta para casa na miséria, com fome, e fica mais miserável, mais pobre ainda, e agora com problemas, com nome sujo, com tudo destruída. E tu tá me dizendo que tu é salvo? Não. Tu tem a fé que Satanás tem. Tu diz que crê em Deus. Tu crê em Deus. Mas tu crê da mesma maneira que Satanás. Tu tem a mesma fé que Satanás tem em Deus. E aliás, Satanás acho que crê muito mais, né? Porque Satanás viu Deus. Essas pessoas nunca viram, nunca conheceram Deus. E a gente já vai falar um versículozinho que fala sobre isso. Bem conhecidinho de todo mundo também. Então Tiago, meus amores, está falando da mesma fé, da mesma salvação, da mesma justificação que Paulo está falando em Romanos e em todas as cartas dele. Só que Paulo estava defendendo essa salvação unicamente pela fé em Cristo. E Tiago está defendendo com a mesma força essa salvação pela fé que Paulo. E como? Através das obras. Porque Tiago sabia do plano de salvação, que o pacote da salvação é completo, que o pacote da salvação, quando a pessoa é salva, quando ela é nascida de Deus de verdade, ela faz boas obras. Então, um filho de Deus de verdade, quando vê uma pessoa passando fome, quando vê uma pessoa passando frio, quando vê uma pessoa passando dificuldade, o que um filho de Deus faz? Um filho de Deus não fala, Deus te abençoe e vou orar por ti. Faz a tua parte que Deus vai fazer a dele. Não, um filho de Deus de verdade vai lá e toma, tá aqui. É tudo que eu tenho, não posso te ajudar mais que isso, mas tá aqui. Essas são as obras de quem é nascido de Deus, de verdade. E era disso que Tiago estava falando. Tu tá me dizendo que tu é nascido de Deus? Tu tá dizendo que tu é filho de Deus, que tu foi salvo, crendo na obra de Cristo, cara de pau. E ainda diz que crê em Cristo e tu não faz nada para provar que tu nasceu de Deus de verdade? Tu quer enganar quem? Só os tolos que não conhecem as Escrituras, só os tolos que não conhecem a Deus e a salvação completa. É disso que Tiago está falando. Por isso que ele fala, o homem não é só justificado pela fé, ele é justificado pelas obras também, porque Tiago está falando aqui diante dos homens. Somos justificados pela fé diante de Deus, mas Tiago está falando aqui da justificação diante dos homens. Como que eu vou provar para alguém que eu sou nascida de Deus, que eu sou uma filha de Deus, que eu tive a fé em Cristo para ser salva? Sem eu mostrar isso com obras. Então Tiago está defendendo essa salvação e essa fé diante dos homens. Tá dando para entender, meus amores? Por isso ele usa o exemplo de Abraão. Abraão creu em Deus e isso foi imputado por ele por justiça, porque ele creu em Deus. Abraão, deixa eu ler ali, versículo 23. Ora, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça. Ou seja, imputado por justiça, a palavra imputado por justiça é a palavra glogizomai, no original grego, que significa um crédito de outra pessoa colocado na minha conta, tá? A palavra é difícil, glogizomai, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça. Essa palavra imputado significa glogizomai no grego, que significa que o crédito de outra pessoa foi colocado na conta dele. Ou seja, o crédito de Cristo conquistado na cruz foi colocado na conta de Abraão. Ou seja, Abraão foi salvo porque creu no evangelho de Cristo. E eu já falei isso para vocês em vídeos anteriores. Eu já falei isso para vocês. Abraão creu no evangelho de Cristo. Deus prevendo a salvação dos gentios pela fé, anunciou primeiro anunciou o evangelho a Abraão. Ou seja, por isso que ele é o pai da fé.
O próprio Senhor Jesus me veio agora na cabeça um versículo, eu não me lembro agora onde tá. Deve ser em João, porque esse tipo de assunto Jesus fala em João. Deve ser lá em João, em algum versículo, eu não me lembro agora, mas Jesus fala assim, ó: Abraão, vosso pai, me viu e se alegrou com o meu dia. E aí os fariseus hipócritas falam assim: ué, tu não tem nem 50 anos. Eu me emociono. Jesus falando com os fariseus hipócritas e falou assim: vocês hipócritas, vocês ficam falando aí de Abraão, pai da fé de vocês. Antes de Abraão eu já era antes de Abraão. Aliás, Abraão, o pai de vocês, me viu. Ai, não, gente. Peraí, vocês me dão um minuto? É porque eu não anotei, é porque eu lembrei agora desse versículo. Deve ser em João, peraí. Deixa eu ver. Ah, mas eu não vou achar, gente. É que é muita anotação aqui na minha Bíblia. Achei. Ah, eu sabia que era em João, gente. João, capítulo 8 e versículo 56. Diz assim: Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia. Já acabou até a pilha aqui, gente. Se alegrou por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Abraão viu Jesus. Abraão creu no evangelho de Jesus que Deus revelou para ele lá em Gênesis 15. E aí os hipócritas falaram assim, perguntaram-lhe, pois, os judeus: ainda nem tem 50 anos e viste Abraão? Eu imagino ele, esse aí tá louco de vez, né? Não tem nem 50 anos e diz que viu Abraão. Ai, meu Deus, respondeu-lhes Jesus: em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Eu não entendo. Tem tanta gente aí que adora falar de Abraão, né? Por que será que não ensinam isso pra vocês? Por que será que não ensinam isso pras pessoas? Por quê? Porque não convém, né? Não convém dizer que Abraão é o pai da fé, porque viu Cristo, porque creu no evangelho de Cristo. Não convém. Convém falar que Abraão sacrificou Isaac. Vale mais a pena, né? É mais lucrativo falar que Abraão sacrificou Isaac e que daí por isso que a gente também tem que sacrificar para conquistar a salvação, o Espírito Santo e bênçãos. E aí não prego uma maravilha dessa para vocês. Olha, gente, foi o Espírito Santo que me fez lembrar desse versículo agora. E que bom, Senhor, obrigada, porque é um versículo lindo. Isso é para vocês verem, como eu falei no vídeo anterior. É tanto versículo para ensinar a verdade, é a Bíblia toda para ensinar a verdade, que a gente até esquece às vezes de alguns versículos tão poderosos como esse, mas como essa obra do Espírito Santo, e ele é que orienta a gente naquilo que ele quer que a gente ensine, ele lembra a gente na hora, assim, ó. Então, aqui Tiago tá falando, e vai sem luz mesmo, gente, vai sem luz, não sei nem como vai ficar essa imagem, mas não me importa, o importante é falar dessa salvação pela fé em Cristo. E aí ele fala assim: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado por justiça. Abraão creu em Deus e o crédito de Cristo, do evangelho de Cristo, da obra de Cristo na cruz foi colocado na conta dele. E quando isso aconteceu? Lá em Gênesis 15. Está escrito: Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça. Lê lá, quando Deus fala com Abraão, faz um pacto com ele, uma aliança com ele, diz que vai dar uma descendência para ele. E ele fala: Abraão creu em Deus. E aqui Tiago está repetindo. E Tiago está repetindo isso dentro de um contexto de quê? De salvação pela fé que gera obras. Que o resultado dessa salvação pela fé resulta em boas obras. Tá dando para entender? Tiago acabou de falar ali. Abraão provou a sua fé quando sacrificou Isaac. Mas antes ele já tinha crido para a salvação, ele já tinha sido salvo. Agora ele só foi lá e provou quando ele nem sacrificou, né, gente? Quando ele foi lá, aparentemente para sacrificar, porque ele não sacrificou.
E tem um monte de gente aí sacrificando. Desculpa a palavra, burrice. Burrice. Ignorância. Porque aprende tudo errado com os falsos profetas. Um monte de gente sacrificando. Aí eu faço a pergunta do primeiro vídeo. Tu acha que tem alguma coisa que tu possa fazer ou sacrificar que pode te salvar? É só tu pensar um pouquinho, gente. Então, meus amores, essa aqui é a explicação desse versículo que aparentemente se contradiz, quando Paulo fala em Romanos que a salvação é unicamente pela fé. E Tiago vem e fala, não, a salvação é por obras, não somente pela fé. Mas os dois estão falando da mesma coisa. Um da salvação, da justificação diante de Deus, e o outro do exemplo, da expressão dessa salvação diante dos homens. Eu provo para os homens que eu fui salva por causa das minhas obras. Então é muito claro esse versículo, meus amores, e eu espero que fique muito claro isso para vocês. Vocês que sempre ouviram esse papo furado, cuidado, peraí, papo furado não, porque é bíblico a expressão. O papo furado é o que vem na explicação da expressão. A fé sem obras é morta. Isso é biblíssimo. Porque uma pessoa que diz que é nascida de Deus, que tem a fé que salvou ela, que foi a fé de crer em Cristo, e não tem obras, isso significa que essa fé é morta. Essa fé é tão morta quanto ela. É tão morta quanto ela que está morta em delitos e pecados. Isso é o que significa isso. Tiago está falando. A fé que tu diz que tem é uma fé mentirosa, é uma fé tão morta quanto tu, porque tu não nasceu de novo, tu nunca foi salvo. Nunca foi salvo. Tá dando para entender? Então, ai, gente, é tanta coisa pra falar, não, sabe? É incrível, sabe? É incrível. Então, quando tu ouvir esse papo furado de que a fé sem obras é morta, e isso significa que tu tem que estar fazendo muita coisa para chamar a atenção de Deus, seja o que for, não vou ficar repetindo aqui 1000 vezes, pelo amor de Deus, tu é inteligente, tu sabe do que eu tô falando, de tudo que a religião ensina que tu tem que fazer para receber o Espírito Santo, para ser salvo, para conquistar uma bênção, obediência, fidelidade, dízimo, sacrifício, campanha, votos, jejuns, correntes, fé em objetos, no ponto de contato, toda essa barbaridade, em nome de uma fé sem obras é morta, que a tua fé tem que estar como num aquário, sempre em movimento, porque tem um tubarão sempre em movimento e tal, e que isso significa que tu tem que agir, a fé. Pelo amor de Deus, não caia nesse erro e para de ficar repetindo como papagaio, pelo amor de Deus. Gente, olha, eu sinceramente, quando às vezes tu vai tentar falar, explicar, ensinar a verdade para as pessoas, tu vai esperançosa, cumprindo o mandamento que Deus te mandou, né? Prega para todo mundo. Quem crê será salvo. Quem não crê já está condenado. Aí tu vai naquela expectativa e fala, não, a salvação, o evangelho verdadeiro prega que a salvação é só crer na obra de Cristo, porque Cristo foi o único que obedeceu no nosso lugar. Não, mas o pastor me disse que a fé sem obras é morta. A fé sem obras é morta. Se a gente não fizer alguma coisa, ai, gente, a vontade que dá aí. Mas a gente respira fundo e fala, Senhor, convencimento não vem da gente, convencimento vem de ti. E se o Senhor não revelar para eles, é porque o Senhor não quer, ou porque não é a hora ainda, ou porque o Senhor não escolheu essa pessoa para crer. Então, Senhor, eu fiz a minha parte. Mas a gente fica chateado, sabe? E às vezes até enraivado, porque, sabe, as pessoas são tão repetitivas, tão religiosas, só repete o que ouvem, sabe? E esse versículo, a fé sem obras é morta, é um dos preferidos dos falsos enganadores, sabe? Dos falsos mestres, porque usam isso para enganar as pessoas. Então, conclusão, a salvação não é por obras, mas resulta em boas obras. Isso é o que Tiago está falando aqui no capítulo 2, do versículo 14 ao 26. A salvação não é por obras. Ele concorda com Paulo.
Mas a verdadeira salvação, que vem da verdadeira e única fé na obra de Cristo, resulta em boas obras. Aí a gente volta para Efésios 2, quando Paulo fala: sois salvos pela graça mediante a fé, e isso não é de vós, é dom de Deus, não é por obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura dele, criados em Cristo para fazer boas obras, obras que Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Efésios capítulo 2 está falando isso. Nós fomos criados, novas criaturas em Deus, em Cristo, através da obra dele, para fazer boas obras. Então a salvação é completa. É disso que Tiago está falando. Abraão foi chamado por Deus, e chamado no capítulo 12, justificado, salvo no capítulo 15, quando a Bíblia afirma que Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça. E no capítulo 22 de Gênesis, Abraão vai lá, aparentemente oferece Isaque como prova dessa fé salvífica, porque ele cria em Cristo. Se Deus disse que da minha descendência, que é Isaque, vai vir Jesus, o Messias que ele me apresentou, que eu crie para minha salvação, se ele disse que é de Isaque que vai vir, então eu vou sacrificar e ele vai ressuscitar dos mortos, ele vai fazer o que ele falou, ele é Deus. Vocês estão entendendo? Tudo isso Abraão já havia crido, por isso que ele foi lá e disse: não, eu vou apresentar. Mas Deus nem deixou ele fazer isso. Tá dando para entender, meus amores? Que fé é essa que salva e que resulta em boas obras que Tiago está defendendo? Paulo defende a salvação, 0 obras diante de Deus. Tiago defende essa salvação, 0 obras, unicamente pela fé, diante dos homens, com frutos, com mostras dessa verdadeira fé que resulta em boas obras. Tá? Então, deixa eu ver aqui se eu quero falar mais uma coisinha, mas eu quero ver se eu não deixei nada para trás. Deixa eu ver a natureza da fé que salva, que Paulo ensina, é a mesma natureza que dá bons frutos que Tiago ensina. Os dois estão falando da mesma coisa. Então, não repete mais essa bobagem de que a fé sem obras é morta, pensando com a mente de falsos profetas. Que essa fé sem obras é morta e ela tem que ser mostrada com obras. Não pensa mais como falso profeta, porque senão eles vão para o inferno e vocês vão atrás deles. Pensa agora como Tiago, como apóstolo do Senhor Jesus, nascido de Deus. Esta fé sem obras é morta, tão morta quanto a própria pessoa que está dizendo que é salva e não é. A verdadeira fé, a única que tem, que aposta em Cristo, que me salva, vem com boas obras. Deu para entender? Então, eu quero entrar aqui, eu botei aqui, ó, cuidado com os falsos salvos, que aparentemente fazem muitas boas obras. E aí a gente tem um monte de religioso por aí. É ou não é? Porque geralmente os falsos profetas, eles fazem muitas boas obras. Muitos milagres, muitas bênçãos, estão nos presídios, estão nos hospitais, estão nos orfanatos, estão nas ruas, estão em todos os lugares, estão no mundo inteiro pregando um falso evangelho. Que vontade de falar tudo que eu tenho vontade de falar, mas sabe o que? Não vale a pena. Não vale a pena porque é dar ibope pra gente que não merece. Então, cuidado com os falsos salvos que juram e perjuram uma santidade. Ai, o altar é a minha vida. Ai, como eu sofro. Ai, como eu faço. Olha como Deus é com a gente. Olha como a gente faz boas obras. Olha onde a gente está. Ninguém está lá, só nós estamos lá. Só a gente faz isso. E se a gente não mostrar, ninguém mostra. É uma coisa tão diabólica, que ainda é tão falsa, é tão hipócrita, que ainda descumprem, acho que é Tiago também que disse, né?
falso, hipócrita, o que a tua mão direita faz, a tua esquerda não deve saber. Uma coisa assim, lembra desse versículo? Que a gente não tem que fazer as coisas e ficar mostrando, ou então ficar com uma falsa santidade. E se a gente não mostrar, ninguém mostra, sabe? Cuidado com os falsos salvos que fazem muitas boas obras. Sabe quem é que falou isso? Sabe quem é que disse que os falsos salvos que fazem muitas boas obras vão para o inferno? Sabe quem é que falou isso? Vocês querem ver? Foi a Aline? Foi o canal Fundamento? Não. Sabe quem foi que falou isso? Vamos ver quem falou isso? Que os falsos salvos, os hipócritas, os falsos profetas fazem muitas boas obras. Esses aqui que Tiago está falando, que tem a mesma fé de Satanás, que querem demonstrar uma falsa fé salvadora, e inclusive até às vezes fazem algumas boas obras, mas por interesse, por poder, por ganância. Sabe quem é que disse que essas pessoas vão para o inferno com as obras que aparentemente elas fazem? Querem ver? Vamos lá? Abre comigo em Mateus 7 e vamos ver quem falou. Você já deve imaginar, né? Quem foi que falou que os falsos salvos que fazem muitas boas obras aparentemente vão para o inferno? Mateus 7. O título engraçado, né? É Jesus falando. E olha o que ele fala no título: os falsos profetas. Tá vendo? Pra ti aí que fica falando que a gente fica falando de falso profeta, que a gente não pode julgar, uma santidade hipócrita. Eu só falo o que tá na Bíblia. E é minha obrigação alertar aqueles que estão dormindo o sono da morte contra os falsos profetas. Então, os falsos profetas é o título. E é Jesus falando: acautelai-vos dos falsos profetas que se apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos frutos conhecereis. Pelos frutos conhecereis as falsas obras que esses falsos salvos fazem por aí para aparentar uma santidade, que é a mesma fé que Tiago está falando lá, que é uma fé diabólica, a fé que mesmo Satanás tem. Eles não creem em Cristo para salvação. Nunca creram. Nunca creram, que nem Judas. Nunca creram que a salvação era unicamente pela fé em Cristo. Nunca creram. Por isso não tem frutos. Não tem fruto dessa salvação. E as obras que aparentemente fazem são trapos de imundícia por interesse. Porque convém mostrar falsas obras por interesse, para que o poder deles cresça mais, para que a falsa santidade deles engane a outros. E olha o que Jesus fala: nem todo, Mateus 7, versículo 21, é Jesus falando, meu caro, é Jesus falando. Tu que fica repetindo aí o tempo todo: a fé sem obras é morta, a fé sem obras é morta. É Cristo quem está falando, não sou eu. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Nós estamos falando de salvação. Então Jesus está falando aqui: nem todo o que me chama Senhor, Senhor entrará no meu reino, será salvo. Mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. E que vontade é essa, meus amores? Cumprir as boas obras que Deus de antemão preparou para que andássemos nela. E quem faz isso? Só os nascidos de Deus. E aí ele fala assim, muitos naquele dia hão de dizer-me, muitos, gente, muitos, não é alguns, não é poucos, é Jesus falando que muitos vão me dizer naquele dia: Senhor, Senhor, porventura nós não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, fazedores de maldade.
Ou apartai-vos de mim os que praticam a iniquidade. A tradução original é apartai-vos de mim os que praticai o mal, os que fazei maldades. Ou seja, eles aparentemente estão fazendo o quê? Boas obras, expulsando demônios, curando os enfermos, fazendo milagres, profetizando no nome. Aparentemente não estão fazendo boas obras. E Jesus falou, apartai-vos de mim, eu nunca vos conheci, fazedores de maldades, ou seja, fazedores de más obras. Os falsos profetas que ensinam que a salvação é por obras, e eles fazem muitas obras, vão para os presídios, vão para as cadeias, vão para o cemitério, vão para as ruas, vão para o mundo inteiro, supostamente pregando um falso evangelho. Eles estão fazendo maldades, eles estão praticando iniquidade, porque eles estão afastando as pessoas do verdadeiro evangelho, eles estão afastando as pessoas da verdadeira salvação pela fé em Cristo. E Jesus disse que nunca conheceu eles e vai condenar eles no lago de fogo e enxofre. E tu vai junto se tu continuar repetindo que nem papagaio que a fé sem obras é morta, da maneira que os falsos profetas ensinam. Se tu não entender e praticar as boas obras da maneira que Paulo e que Tiago ensinam, tu vai ir com eles, tu vai fazer companhia com eles, tu vai estar nesse grupo aqui que Jesus vai dizer que nunca conheceu. E talvez tu tá lá todo dia no presídio, nas ruas, nos hospital, de casa em casa, arrumadinho, supostamente falando Jesus, não, Jesus, 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 e tu nem sabe do que tu tá falando, porque tu só repete o que te ensinaram. E um dia Jesus vai te dizer, eu nunca conheci, tu fez muita maldade. Ai, mas me ensinaram. O problema é teu. Tu tinha os profetas, tu tinha a Bíblia, tu tinha os meus filhos que ensinavam a verdade, mas tu preferiu continuar repetindo. A fé sem obras é morta, eu tenho que praticar, eu tenho que fazer, eu tenho que sacrificar, eu tenho que fazer a minha parte. Cristo fez a dele. Não, meus caros. A salvação é pela fé, unicamente pela fé. E qualquer coisa que tu queira acrescentar na tua salvação ou na manutenção da tua salvação, tu está nesse grupo aqui de fazedores de maldade. Meus amores, eu acho que é isso. O próximo vídeo, não sei se o próximo ou o outro, a gente vai falar da salvação unicamente por Cristo, e eu vou gravar aquele vídeo que fala assim, mas tu tá falando aí que a salvação é... Eu já ouvi, já me questionaram sobre isso, mas como é bom quando a gente conhece a Bíblia, né, gente? Como é bom como a gente conhece a Bíblia de verdade, como a revelação verdadeira que vem do Espírito. Muitos já me questionaram, mas se a salvação é pela graça, a salvação é pela obra, então como que pode que Jesus disse que o reino de Deus é tomado por esforço e só os violentos se apoderam dele? Quem entendeu o que esse versículo está falando? Então, a gente vai gravar, acredito que já amanhã, e depois a gente vai ir postando para vocês, a gente vai falar sobre isso. A gente vai tirar todas as dúvidas, porque o nosso objetivo aqui, meus amores, é de todo o coração ensinar vocês de todas as formas possíveis o entendimento do verdadeiro evangelho. Por isso que às vezes parece que fica até repetitivo, mas é a maneira, a repetição faz com que a gente aprenda, a gente entenda, a gente memorize, e assim essa verdade vai entrando no nosso espírito, na nossa mente, no nosso coração, e vai transformando. Então eu vou ensinar para vocês de acordo com a vontade de Deus, e que Ele me dê saúde e condições para fazer isso, e de todas as maneiras possíveis, para vocês entenderem que a salvação, meus amores, é um presente de Deus, que a salvação é unicamente pela fé na obra de Cristo na cruz. Só Ele pôde cumprir a lei perfeita no nosso lugar. Só Ele pôde suprir a santidade que Deus exige para alcançar a salvação, para estar diante dele, que só Cristo pôde suprir essa santidade que Deus exige para dar a salvação.
Por isso que agora, quando eu confio no que Ele fez, Ele me dá essa santidade, Ele me dá essa justiça dele, e eu posso me apresentar diante de Deus limpa, justificada, inocente de todo o meu pecado. Então, meus amores, eu oro para que o Espírito Santo convença vocês dessas verdades, nos ajude a compartilhar estes vídeos, se inscreva no canal, oriente as pessoas para que tu envie os vídeos a se inscrever no canal, porque assim o YouTube vai recomendar esses vídeos com estas verdades tão gloriosas para as pessoas. Vamos trabalhar para o reino de Deus. Tu que é nascido de Deus, essa é uma boa obra para te cumprir. Compartilhar, fazer com que essa mensagem chegue a mais pessoas. É para o canal crescer, para vocês ficar famoso. Não, gente. Só uma pessoa completamente sem noção, completamente sem Deus poderia pensar uma bobagem dessa. Não, a única coisa que a gente quer é fazer com que essa verdade venha abrir os olhos de mais pessoas. Porque Deus disse, Ele instituiu a pregação do Evangelho para salvar. E isso é Evangelho, isso que a gente está ensinando para vocês. É essa mensagem que precisa chegar aos ouvidos das pessoas para que elas venham ser salvas. Então nos ajude a compartilhar. Que o Espírito Santo convença vocês dessas verdades. A gente se vê e até a próxima.